Olá pessoal, é com muita alegria que eu venho aqui hoje apresentar a nossa matéria de Ramar Teologia. Estamos estudando o básico em teologia. Hoje vamos aprender a sexta matéria de teologia. Vamos aprender sobre o pecado, a importância de estudar Ramar Teologia. Bom, irmãos, para poder entender sobre o pecado, sobre a origem do pecado, precisamos entender um pouco do homem. Já estudamos antropologia, tudo sobre o homem. Também podemos entender que foi Deus que cria o homem, que faz o homem e coloca no jardim. Mas aqui, hoje, nessa matéria de número 1, vamos aprender onde se originou o pecado, aprender como se originou o pecado e quando se originou o pecado. Primeiro, a gente vai entender que o pecado, ele teve origem em um querubim, Satanás. Então, o pecado teve origem nesse querubim. Logo entendemos que o pecado não foi depois que Adão peca, não. Já existia o pecado no reino espiritual. Mas quando Adão desobedece, aí o pecado entra agora para a humanidade. Então aqui a gente já entendeu a origem do pecado, como se originou, que foi em Satanás. E também vamos entender aqui sobre alguns pontos, uns pontos filosóficos que falam sobre o pecado. Ponto filosófico e teoria sobre visões do pecado. Aqui vamos entender Ramar Teologia. Ramarte quer dizer pecado, logia quer dizer estudo. Portanto, esse nome é Ramar Teologia, estudo do pecado. Irmãos, aqui vamos ver a primeira visão. A primeira visão é o ateísmo. O ateísmo, eles não acreditam em Deus, eles negam Deus e aqui também eles negam o pecado. Porque se eles não acreditam em Deus, eles também não acreditam no pecado. Outra visão, para poder entender sobre esse nome, Ramar Teologia, sobre o pecado. Outra visão, determinismo. O determinismo, eles acreditam que o pecado é um impulso interno. Eles dizem que aconteceu porque já tinha de acontecer. Então eles acreditam que o pecado é um impulso interno. Agora, outra visão, hedonismo. O hedonismo, eles falam que o pecado é normal, porque errar é humano. Eles dizem que errar é humano. Logo a gente vê dentro dessas visões que eles acreditam também que não existe o livre-arbítrio. Agora vamos entender um pouco sobre a ciência cristã. A ciência cristã fala que o pecado é a ausência do bem. Veja, a ciência cristã fala que o pecado é a ausência do bem. Agora vamos entender aqui a teoria da evolução. Já aprendemos aqui que o homem tem origem em Deus e não em um animal. Mas essa teoria da evolução, ela vai falar que o pecado é uma herança animalística. Eles vão dizer que o pecado é uma herança animalística. Dentro da visão dele, pecado é isso. Agora tem a última visão. A última é os gnósticos. Os gnósticos, eles acreditam, defendem, falam que o pecado é um princípio eterno, bem ou mal. Ou seja, dentro disso aqui que acabamos de ver, são teoria e filosofia sobre o pecado. Então, quando entendemos isso aqui, fica mais fácil entender e saber a importância de estudar Ramar Teologia. Por quê? Porque aqui são linhas de pensamento. E para poder entender o que foi que passou, irmãos, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas dentro dessa visão aqui, entendendo, a gente vai logo pular para os nossos pais.
da igreja, para ver o que é que eles falam sobre o pecado. Dentro do meio evangélico existe muitas linhas teológicas e pensamentos sobre o pecado. Uns dizem que o pecado, ele passou de Adão para a raça humana. Outros dizem que uma criança, se nascer hoje e morrer, ele já vai para o inferno, porque já nasce trazendo esse pecado. Agora eu lhe digo e te convido, fique comigo para a gente estudar e entender o que é que os pais da igreja falam sobre o pecado. Continuando a nossa aula, vou deixar aqui um versículo. Por quê? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Irmãos, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Vamos ler de novo o versículo. Por quê? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Vamos entender com mais profundidade esse versículo nas próximas aulas. Mas continuando aqui, deixando mais outro versículo da parte de Deus, está lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Depois de apresentar esses versículos, vamos passar agora para entender sobre os pais da igreja. O que é que eles falaram sobre o pecado? Depois, vamos entender o que a Bíblia fala sobre o pecado. Bom, pessoal, depois de toda a informação, agora vamos aprender sobre os pais da igreja. O primeiro é Irineu. Irineu, ele vai falar que o pecado é a transgressão de Adão. Então, um dos pais da igreja, com o nome de Irineu, ele vai falar que o pecado é a transgressão de Adão. O segundo pai da igreja é Pelágio. Pelágio, ele vai falar que é possível viver sem pecado. Veja só, explicando melhor sobre Irineu, ele vai falar que o pecado é transgressão de Adão. Já Pelágio, ele chega e diz, não, é possível sim a gente viver sem pecar. O homem é a imagem de Deus, né? E ele é livre para escolher entre o bem e o mal. E não existe pecado original. Os homens são iluminados por Deus. Essa visão aqui é a visão de Pelágio. Pelágio diz que o homem pode sim viver sem Deus. Mas aqui a gente vai ver outra visão de mais um pai da igreja, com o nome de Santo Agostinho. Santo Agostinho chega e diz o seguinte: em Adão somos culpados. Ele explica com detalhe. Em Adão somos culpados. O livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa. Precisa da graça de Deus. Então, o Santo Agostinho chega dizendo que existe essa fonte, e essa fonte pecaminosa que é Adão. Por isso, precisamos de Deus, porque sem a graça de Deus não conseguimos. Agora existe outro pensamento de mais um outro pai da igreja, que é Jacó Armínio. Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer, recebemos a corrupção do pecado. Ele vai dizer que recebemos a corrupção do pecado. E vai falar assim, sem a ajuda de Deus, não obedecemos os mandamentos. Então, Jacó Armínio, ele vai dizer que recebemos, não o pecado de Adão. Não somos responsáveis pelo pecado de Adão, mas recebemos
a corrupção e precisamos da graça de Deus para poder viver nesse mundo. Não conseguimos vencer sem a graça de Deus. Essa é a visão de Jacob e Armínio e a visão que acreditamos. Então, olhando aqui para eles, a gente vê que o primeiro, Irineu, vai falar que pecado é a transgressão de Adão. Pelágio ele chega dizendo que é possível, isso aqui é terrível, ele diz, é possível viver sem pecado, isso aqui é terrível. Ele, para argumentar o que ele diz o seguinte, é possível por quê? Porque o homem é a imagem de Deus e é livre para escolher entre o bem e o mal. Vê que existem algumas verdades. Existe o livre-arbítrio, sim, a gente sabe que existe o livre-arbítrio e que o homem pode escolher entre o bem e o mal, mas esse homem, sozinho, sem a ajuda de Deus, ele não consegue, e vamos entender por que não consegue. Porque o pecado entrando no mundo trouxe algumas consequências e vamos aprender ainda nessas aulas. Então, ainda aqui na visão do Pelágio, ele diz o seguinte, consegue sim, o homem consegue viver, né? Ele consegue porque ele pode escolher entre o bem e o mal, não existe pecado original, o homem é iluminado por Deus. Veja, ele diz que não existe pecado original. Por isso que é importante conhecer o pensamento, o que os pais da igreja dizem. Não dá para a gente falar muito porque é um curso básico, não dá para nos aprofundar na história de cada um deles. Por isso que isso aqui é só um básico mesmo, para a gente ver que existe mesmo no meio teológico outros pensamentos, mas aqui vamos aprender biblicamente o que realmente passou para o ser humano. Já no primeiro capítulo, já no primeiro versículo da Bíblia que eu falei, já deu para entender o que foi que passou a todos. Agora vamos entender o porquê que isso passou, como foi que isso aconteceu. E para entendermos melhor, vamos ver as 4 formas de entender o pecado. Depois de colocar aqui as 4 formas de entender o pecado, vamos começar a ver cada visão dessa diferente. Agora vamos ver as 4 formas de entender o pecado. Primeiro, vamos ver no hebraico. No hebraico, o nome é Shatar. Shatar quer dizer errar o alvo. Então, no hebraico, o nome pecado é Shatar, errar o alvo. Mas existe a segunda palavra. A segunda palavra é avon. Esse avon é perversidade e depravação. Veja, aqui é o significado de pecado. Então, você vai ler uma hora ou outra na Bíblia esse significado do número 1, errar o alvo, ou do número 2, perversidade, depravação total. Mas tem outra palavra no hebraico, a palavra de número 3, pechá. Esse pechá é rebelião ou crime. Veja como é que Deus trata o pecado. Rebelião ou crime. Mas existe ainda a palavra de número 4, que é aveirar. Aveirar quer dizer ofensa moral. Então aqui no hebraico temos 4 palavras com o significado aqui de pecado. Agora no grego vem a palavra da nossa matéria. Primeiro vai aparecer hamartia. Hamartia no grego é pecado. A segunda no grego é adekia. Primeiro explicando. A primeira do grego, hamartia, quer dizer desvio de rumo, que é a mesma coisa que essa aqui do hebraico, shatar. Então, shatar no hebraico é a mesma coisa de hamartia no grego, que é desvio de rumo. No hebraico, errar o alvo. No grego, desvio de rumo. Agora, a segunda palavra no grego, adekia. Esse nome adekia, também para falar com o significado de pecado, é falta de integridade, sair do caminho. Veja só, adekia no grego é falta de integridade e sair do caminho.
Então, vá começando a entender o que aconteceu com o homem que estudamos. Deus criou o homem, a imagem e semelhança, era tudo perfeito. Deus descia para conversar com o homem. Mas vai entendendo aqui o que foi que o pecado fez, para poder entender o que hoje acontece com cada um que nasce. Como é que está o ser humano hoje, quando nasce? O que é que eles herdam? Qual é a consequência do pecado? Então, para entender isso, precisamos parar nesses pontos. O outro ponto, que é o de número 3, no grego ainda, é parabasi, quer dizer revolta, insubordinação à autoridade de Deus. Então, veja como o que é que significa pecado na Bíblia. Então, todas as vezes que aparecer esses nomes aqui, a gente vai logo entender que é pecado. Pecado que a Bíblia mostra tanto no grego como no hebraico. A última palavra de número 4 do grego é paraptoma. Essa paraptoma é ofensa ou transgressão moral. Então, já entendemos aqui as 4 formas de entender pecado. Por que 4 formas? Porque no hebraico você vai encontrar chatá, avon, pechá e aveirá. Tudo com o significado de pecado. No grego você vai encontrar hamartia, adequia, parabases e paraptoma. Tudo isso você vai encontrar no grego também sobre pecado. Agora, é claro, meus irmãos, que eu não posso encerrar essa aula sem antes já fazer o convite para você assistir e estudar a aula de número 2. Por quê? Hoje foi só uma aula introdutória para aprender sobre pecado, para entender algumas palavras no grego e no hebraico, para saber um pouco sobre os pais da igreja. Mas a aula que vem já vamos começar a entender esse homem. É aquela coisa que falei para vocês. A importância de estudar antropologia, estudo do homem, entendendo o homem, junto com a hamartiologia, que é o pecado. Porque foi através do homem que o pecado entrou aqui no mundo físico. Já existia, mas no mundo físico foi depois que o homem pecou. Agora, o que é interessante, Deus criou o homem e o homem era equilibrado. O homem não era desequilibrado, não. Toda tarde, Deus descia para conversar com o homem. Não tinha o pecado. Então, essa matéria vamos trabalhar muito sobre esse relacionamento de Deus com Adão, para poder entender o que aconteceu depois da queda e por que todos pecaram e destituído está da glória de Deus. Lá no jardim existia 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus tinha falado para Adão, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia vai falar que na hora que eles comem, na hora que eles desobedecem, porque pecado é transgressão, já podemos entender que é desobedecer a ordem de Deus, rebelião e contra o que o Criador disse. Então, pecado e contra a vontade de Deus. Deus disse para ele não comer, ele vai lá e come. Então, isso é transgressão. Quando isso acontece, a Bíblia diz que os olhos de Adão se abrem. Agora, o que é interessante é que Adão e Eva, eles enxergavam no jardim. Porque Eva viu o fruto. Eva viu a árvore. Mas por que a Bíblia diz que os olhos dos dois se abriram? Lembra que Deus disse para eles que no dia que eles comessem, eles morreriam? Vamos estudar. Na aula passada aprendemos sobre 3 tipos de morte. Morte física, morte eterna e morte espiritual. Você sabia que na mesma hora que Adão e Eva pecam contra o seu Criador, eles morreram? Isso mesmo, eles morreram espiritualmente. A Bíblia diz que os olhos dele, na mesma hora,
Na mesma hora que eles comem, os olhos, vamos estudar sobre isso na aula que vem, os olhos espirituais se fecham. A Bíblia diz que agora esse homem, ele passa a enxergar com o olhar da carne. E ali é cortado esse relacionamento do homem com Deus. Naquele mesmo momento é cortado. A Bíblia diz que no momento que eles comessem, eles iam morrer. Mas, irmãos, Adão viveu 930 anos. Mas aqui aconteceu a morte espiritual. Vamos entender com mais profundidade na aula de número 2. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. E Gênesis capítulo 3, versículo 22. Esse é o assunto da próxima aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus.